Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Lan Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Então, hoje a gente vai estar na nossa quinta videoaula a respeito da CBS e DBS e analisando a Lei Complementar 214 de 2025. No vídeo passado eu falei sobre a questão do fato gerador e hoje a gente vai falar da questão do local da operação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações que a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, o que a gente vai estar falando hoje, né, nessa videoaula, né, que é a quinta, referente a uma série de vídeos que a gente está falando do tema reforma tributária, CBS e IBS, analisando a Lei Complementar 214 de 2025, falar do local da operação. Eu já fiz um vídeo, uma videoaula com o professor Marcelo Diniz a respeito desse tema, então se você ainda não assistiu, assista porque esse vídeo é bastante interessante feito a matéria. Então, qual que é a base legal, né, que a gente vai estar analisando? É a Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, que deu a base, né, para a edição da Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, e no caso do local de operação, especificamente o artigo 11. Então, o que que vai falar o artigo 11? Considera esse local de operação, né, primeiro, no caso do bem móvel, material, o local da entrega ou a disponibilização ao destinatário, que no caso seria o destino. Então, o local de entrega ou a disponibilização desse bem é o local da operação para fins de incidência da cobrança desse tributo. No caso de bem imóvel ou bem móvel imaterial, inclusive direito relacionado a bem imóvel, serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel e serviço de administração e intermediação de bem imóvel, o local onde o imóvel estiver situado, né? Caso o bem imóvel esteja situado em mais de um município, considera-se o local do imóvel o município onde está situada a maior parte da sua área. Então, no caso de imóvel, e qualquer coisa referente ao imóvel, é o local onde está situado esse bem, né, o local físico desse bem, né, o registro, né, imobiliário, portanto, a incidência. Se ele tiver mais de um município, é o que tiver maior área. O serviço prestado fisicamente sobre pessoa física ou fluido presencialmente por pessoa física, o local da prestação de serviço. Tá? Então, destino também. Serviço de planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos, espetáculos, exibições e congêneres, o local do evento a que se refere o serviço. Né? Então, é onde o serviço foi realizado, é esse local que vai ser cobrado a CBS e IBS. Né? O serviço prestado fisicamente sobre bem móvel, material e serviços portuários, o local da prestação do serviço. Né? No caso de serviço de transporte de passageiros, o local do início do transporte, então, do início, né, de onde da cidade inicial que começou o serviço, e no caso de serviço de transporte de carga, o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário constante do documento fiscal. Então, isso também faz link com a videoaula passada que eu falei do fato gerador. O serviço de exploração de via, mediante cobrança de qualquer título, inclusive tarifa, pedágio, qualquer outra forma de cobrança, o território de cada município, estado ou do Distrito Federal, proporcionalmente à correspondente extensão da via explorada. Então, é por faixas que eu vou estar cobrando para CBS e IBS, no caso de rodovia ou serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação prestados por meio de cabos, fios, fibras e meios similares, o local da instalação do terminal. Né? Então, isso é uma maneira de facilitar, no caso, a cobrança, que é mais fácil definir o local que é o terminal do que o contribuinte. Né? Demais serviços, demais bens móveis e materiais, inclusive os direitos, o local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas e do destinatário nas operações não onerosas. Então, né, regra geral é local do destino, que vai ser a cobrança da CBS e DBS, e algumas exceções seria em outros locais. É, local da operação. E operação realizada de forma não presencial, assim entendida, aquelas em que a entrega ou disponibilização não ocorre na presença do adquirente ou destinatário no estabelecimento do fornecedor, considera-se o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o destino final indicado pelo adquirente. Né? Esse é o caso de compra online, né? De prestação de serviço não presencial. Ao fornecedor, caso o serviço de transporte seja de responsabilidade do fornecedor, ao terceiro responsável pelo transporte, caso o serviço de transporte seja de responsabilidade do adquirente. Tá? Considera ocorrer a operação no local do domicílio principal do destinatário na aquisição de veículo automotor, terrestre, aquático ou aéreo. Né? Então, quando comprar um carro, um barco, um avião,
o local da operação é o local do domicílio principal do destinatário. Considere-se ocorrida a operação no local onde se encontra o bem imóvel e material, na aquisição de bem nas hipóteses de licitação promovida pelo grupo público de bem apreendido ou abandonado ou leilão judicial, e na constatação de irregularidades pela falta de documentação fiscal ou pela por documentação inidônea. Então, nesses casos, considera-se ocorrido o local da operação é onde o bem imóvel material se encontra. Considera-se também o local do domicílio principal do adquirente ou, conforme o caso, do destinatário. O local constante do cadastro com identificação única que deverá considerar. Para as pessoas físicas, o local da sua habitação permanente, onde pode ser de existência ou de mais de uma habitação permanente, o local de suas relações econômicas forem mais relevantes. E, para as pessoas jurídicas, entidades sem personalidade jurídica, conforme aplicável, o local de cada estabelecimento para o qual seja fornecido o bem ou serviço. Então, regra geral, o local do local, né? É o destino, tá? Depois de adquirente do destinatário não regularmente cadastrado, o que resultar da combinação de ao menos dois critérios não conflitantes entre si, a escolha do fornecedor entre os seguintes: é o endereço declarado do fornecedor ao fornecedor, o endereço obtido mediante coleta de informações comercialmente relevantes no curso de execução da operação, o endereço do adquirente constante do cadastro rádio de pagamento e do pagamento da operação e o endereço protocolo de internet IP do dispositivo utilizado para a contratação da operação obtida por emprego de método de geolocalização. Caso não seja possível cumprir o disposto acima, será considerado endereço declarado ao fornecedor. Então, são métodos que a legislação tem para poder conseguir definir o local da operação para fim de cobrança da CBS e da IBS, se houver algum tipo de dúvida em relação a isso, né? E houver alguma manobra para tentar fugir da tributação ou elidir a tributação. Nas inscrições realizadas de forma centralizada por contribuinte sujeito ao regime regular da IBS e da CBS, que possui mais estabelecimento e que não estejam sujeitos à vedação por passão de crédito, os serviços de telefonia serão consideradas prestadas no domicílio principal do adquirente e, para os demais serviços de telefonia, considera-se como domicílio principal do adquirente o local do seu estabelecimento matriz. Isso no caso de serviço de telefonia, tá, gente? Aplica-se aos serviços que forem prestados à distância à pessoa física, ainda que parcialmente o local da operação é o local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas e do destinatário nas operações não onerosas, tá? Caso a autoridade tributária constate que as informações prestadas pelo adquirente estejam incorretas, resulte em pagamento menor IBS e CBS, a diferença é exigida do adquirente com acréscimos legais, tá? Então, se houver alguma diferença ou for recolhido incorreto, vai ter a cobrança dessa diferença com multa e juros. Nas operações com abastecimento de água, gás canalizado e energia elétrica, considere o local da operação, o local da entrega ou disponibilização nas operações destinadas ao consumo, o local do estabelecimento principal do adquirente de forma centralizada, no fornecimento de serviços de transmissão de energia elétrica e nas demais operações, incluindo na hipótese de geração, distribuição ou comercialização de energia elétrica. Tá? Então, é isso que está dispondo na Lei Complementar 214, no seu artigo 11. No caso de demais serviços, caso o adquirente seja residente no estado no exterior e o destinatário seja residente no país, tá? Então, o adquirente está no exterior e o destinatário eh, o adquirente exterior é o destinatário residente no país, considera-se o local da operação o domicílio do destinatário, né? Porque se você põe lá fora, o cara não vai querer falar, querer cobrar, né? É difícil cobrar, então cobra isso aqui no Brasil. Nas questões de energia elétrica realizadas de forma multilateral, considera-se o local da operação ou do estabelecimento ou domicílio do agente que figure com balanço energético devedor. Nas operações de transporte dutoviário de gás natural, o local da operação será o do estabelecimento principal do fornecedor. Na contratação de capacidade de entrada de gás natural do duto, nós temos a legislação aplicável. E adquirente na contratação de capacidade de saída do gás natural do duto, tá? Isso no caso de transporte de gás, tá, gente? Nas operações de cessão de espaço para prestação de serviços publicitários, o local da operação é o local do domicílio principal do adquirente, nas operações onerosas, e do destinatário nas operações não onerosas. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, falar referente ao local da operação, para fins da incidência, da cobrança da CBS e DBS. Nós temos um vídeo específico sobre isso, né, que eu fiz com o professor Marcelo Diniz, que ele entra com propriedade em relação ao tema, então complementa essa videoaula. Se você quiser assistir, assista. Recomendo. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque sua participação é bastante importante para o canal. Obrigado, até a próxima.